Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Vídeo de hoje, assunto muito sério, né? O caso do André com o Rio Preto Vailers, né? O caso de racismo que ele diz ter sofrido, né, naquele jogo. Não vou nem ficar fazendo muita apresentação hoje, não, porque é um assunto sério, né? E até por isso esse vídeo ele vai direto pro aberto, não vou fazer antecipado, não vou fazer nada com esse material. Era uma coisa que a galera também já tinha me pedido para falar, só que, né, o que eu sempre falo para vocês é muito importante a gente ter calma às vezes para falar, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? E assim, a gente teve, para quem não sabe da história, né, no jogo entre Rio Preto Vailers e Spartans Football, né, o André já tinha, né, até falado comigo antes mesmo, né, antes mesmo de ter a filmagem da SPFL, ele tinha falado para mim que tinha sofrido injúrias raciais, né, não só ele, né, mas que ele também durante o jogo contra o Rio Preto Vailers. E quando, né, a filmagem saiu, né, tem um lance específico onde se ouve da torcida, né, uma fala, né, que ela tinha, né, uma conotação que se assemelhava muito, né, a uma coisa racista, né, que era em número 8 seu escravo, né, era o que, né, algumas pessoas tinham escutado, né, outras tinham escutado outra coisa, outras tinham escutado outra coisa, é, e tem alguns pontos muito importantes, né, nessa linha do tempo do fato, né? Primeiro, eu conversei com o André, conversei com o Wilmer, que é o presidente do Rio Preto Vailers, depois de ontem, né, onde saiu, né, um laudo pericial, né, oficial, né, por assim dizer, que o Vailers pagou uma empresa para fazer. Eu tô até abrindo aqui para falar certinho. Inclusive, esse laudo ele tá disponível, né, no Instagram do Rio Preto Vailers, né, na bio deles, para quem quiser ver. É um parecer técnico da OAS, né, que é de pesquisa forense e tudo mais. Mas vamos lá, né? O André, ele tinha falado comigo já na segunda-feira, antes mesmo da filmagem sair, sobre o acontecido. Depois ele até me mandou, né, o vídeo. Ele falou que tinha tido a sensação de ter escutado naquele momento também, né, e antes e durante, né, o depois desse fato e tudo mais. E assim, foi o primeiro trabalho também que o Comitê Antirracismo da SPFL teve mais peso, né, por assim dizer. Inclusive, né, importante a gente falar que esse comitê ele existe, né, ele tem pessoas agora, né, atletas dentro do comitê, como o Lepo do Ocelotes, o próprio André, o Natan do Rhinos, acho que eu não sei se o Marshall também tá, mas o Marshall é um jogador que sempre aparece muito nesses momentos, né, dessas causas, e eu acho muito importante que os jogadores que têm voz, né, e que falam sobre isso também aparecerem nessas situações. E assim, falando com o Wilmer do Rio Preto Vailers, ele mesmo sabe, né, e ele mesmo admitiu que a primeira, né, resposta do Rio Preto Vailers a isso não foi boa, né, que foi aquela postagem, né, onde meio que falava que não tinha acontecido e que era uma questão que envolvia, né, a discussão que estava tendo entre Vailers e Spartans por causa do jogador, né, escrito irregularmente, que era uma tentativa de rechaçar e tudo mais. Esse post depois foi excluído, né? O Sidney, que é representante também do Rio Preto Vailers e também do Comitê Antirracismo da SPFL, depois fez um vídeo falando onde o Vailers estaria, né, entrando em contato com essa empresa para fazer essa perícia, né, que no final das contas só se tinha o vídeo do jogo, né? Então eles pegaram o vídeo bruto, original, para fazer toda essa perícia, né? Tinham um prazo, depois eles pediram até uma extensão desse prazo, porque estavam tendo uma dificuldade para conseguir realmente estabelecer, né? E o laudo final saiu ontem, né? Onde, segundo a empresa, a OAS, é a OAS, né? A empresa, ela disse que o que foi dito ei, número 8, você tá bravo, né? Eu até confesso que quando eu vi, eu falei, nossa, realmente não era uma palavra que parecia, né? Mas eu não vou discutir com laudo técnico, obviamente, não tenho informação para isso. Conversei com 2, 3 amigos meus que trabalham com advocacia e falaram que é uma empresa, né, muito séria e confiável. E esse é o laudo, né? O Rio Preto Vailers publicou ontem, inclusive, uma nota sobre isso. Eu acho que nesse momento
é muito importante que o próprio Rio Preto Valors entenda que naquele primeiro momento o time errou, né, na forma como conduziu aquela situação. Né, falei com o Wilmer falou até que ele acha importante, né, que isso, a forma, né, como foi feita posteriormente, né, do Rio Preto Valors, que ela possa ser feita mais vezes, né, dos times contratarem empresas que possam fazer perícia para investigar tudo certinho, tanto para que, né, se o time acha que não aconteceu, que se prove, quanto para as partes que se acham ofendidas possam também ter um parecer, um lado técnico, né, do que aconteceu, né, já que naquele momento não foi identificada nenhuma testemunha do que tinha sido dito ou não, né, no caso, pela torcida do Valors. Mas é muito importante também a gente reforçar que o André em si, né, pelo que eu falei com ele antes, durante e depois desse laudo, que em vários momentos ele nunca tinha feito, né, um boletim de ocorrência direcionando a alguém, né, e sim ao fato, né, e conforme ele mesmo já falou, não se trata de uma situação só daquele momento, né, na versão dele, né, esse racismo, esses xingamentos e tudo mais aconteceram em vários momentos do jogo, não somente naquele, né, e que ele inclusive está, né, legalmente correndo atrás disso, né, e aí ele me falou que está acontecendo, então acho que essa é a questão. E também é muito importante, né, que a gente explique que, né, a gente tem que achar sempre soluções de ir atrás e de tentar, né, acabar com isso, né? Infelizmente, eu acho que acabar a gente não vai acabar, porque a gente vive num país onde o racismo existe e está em todas as ruas e esquinas que a gente passa, né? A gente sabe que existe, né, desde o racismo estrutural até as pessoas que realmente são seres humanos horríveis, desprezíveis, que são racistas porque sim, né? Mas eu achei muito importante a gente trazer esse caso, né, mais à tona por duas razões. Uma, o Rio Preto Valors realmente entender que a sua primeira resposta não foi boa, né? Ter ali também, não ficar se escondendo de não aconteceu, ou a gente fez o que achou certo no momento. Não, o time entendeu que errou, que fez cagada e depois correu para corrigir. Né? O Rio Preto Valors é uma equipe que tem representantes de vários cantos do país, né? Uma equipe que, assim como todas do FABR, tem jogadores brancos, tem jogadores pretos, tem jogadores de várias etnias. Então eu acho que é muito importante que a gente não tome sempre nessa defensiva de o meu time nunca vai fazer isso. E ir atrás para investigar. Entendeu? Agora, se, por exemplo, se o Comitê Antirracismo da SPFL vai tomar alguma outra providência com relação a isso, se vai pedir uma revisão pericial por outra empresa, se vai continuar dentro do seu processo interno, porque agora o Comitê Antirracismo da SPFL tem isso. Ele pode, de forma independente, né, por assim dizer, fazer, né, as suas investigações, por assim dizer, tem advogado e tudo mais. Então agora a gente fica até num aguardo para ver o que pode sair disso. E do André, eu acho muito importante também a gente trazer o lado da pessoa que sofreu a injúria, né, no momento, que assim, ele diz que não foi só aquele momento, que foram outros momentos durante o jogo que tinham acontecido, que inclusive antes mesmo do vídeo ter ido ao ar, o vídeo do jogo, ele já tinha relatado isso é verdade, né? Pelo menos comigo, ele já tinha conversado sobre, e que na parte dele ainda tem um trâmite legal que está acontecendo. Então eu acho que é muito importante também que a gente entenda tudo isso, e mais importante de tudo, que eu acho crucial que a gente entenda. Muitas pessoas vieram para mim e falar que isso foi uma retaliação ao que tinha acontecido na situação Spartans e Valors. E essa é a pior coisa possível que a gente pode escutar. Porque assim, não foi um primeiro caso, nem um segundo caso ou um terceiro caso de racismo dentro do FABR. Não foi nem o primeiro nesse ano, provavelmente. Então a gente tentar também pegar uma pauta tão sensível e colocar como, não, só levaram isso pra frente porque o negócio deu ruim pro Spartans. Cara, eu não acho certo a gente olhar por esse modo, né? Mais uma vez, o André é uma pessoa com quem eu converso muito, né, sobre futebol americano, é um cara que sempre tá mandando mensagem, sempre tá conversando, e sempre foi um cara muito, muito, muito frente com essas questões que envolvem, né, racismo ou que possam ter acontecido, racismo, injúria e tudo mais.
Então eu acho que a gente não pode também pegar isso e tentar tirar a legitimidade do que ele fez, né? Que foi realmente fazer todo o processo da maneira correta. Ele sente, né, ouve no dia, segundo ele espera os trâmites acontecerem, ele vai, faz o seu boletim de ocorrência, ele vai, faz o que tem que fazer, e agora ele está esperando. Agora a gente tem que esperar a justiça legal também fazer a sua parte nesse sentido, né? Então, eu trago esse vídeo aqui, e pode parecer que eu tô meio que chovendo no molhado, mas de que foi um caso que foi importante. Foi importante a gente ir atrás e que talvez não tenha acabado, de certa forma, né? Mas foi importante o Rio Preto Wilders entender que o posicionamento dele precisa ser diferente caso aconteça de novo, e eles mostraram isso. Mostrar que existe uma forma da gente ir atrás, né? Porque, mais uma vez, a percepção que a gente tem escutando, né, ela pode ser uma, ela pode ser outra. Eu, por exemplo, no que eu escutei, a minha percepção também ficou muito mais próxima da palavra escravo. Só que aí você tem um laudo onde explica tudo, a questão da fonética, de como é dito, o que é dito, e sílaba e tudo mais. Então, mais uma vez, eu, Matheus Ornelas, eu não vou discutir com um laudo, com pessoas que são especialistas no assunto. Só que, se, por exemplo, o André ou o comitê achar que demorou muito e que tá esquisito, tem que correr atrás de outros. E esse é o processo. E esse é o que a gente tem que fazer dentro da legalidade, né? Dentro do certo, do correto. E acho que por isso o comitê também se mostra muito importante nesse momento, que são pessoas que querem fazer o certo e que precisam fazer o certo, né? Nesse momento vai ser muito importante isso também. Mas é isso, meu povo. O vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que seja a última vez nessa temporada ou por bastante tempo que a gente tenha que falar sobre racismo dentro do esporte que eu mais amo. Mas a gente nunca sabe. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.